Graça e paz, amém? Bom, é sempre uma responsabilidade nós estarmos aqui à frente, né? Eu confesso que quando o Marcos Pedro, né, o Boina, me chamou, me convidou, eu estava passando por uma situação muito difícil e Deus me colocou essa palavra que é praticamente tudo que eu estava passando. E estou um pouquinho ainda, mas eu vou poder falar de coração, como eu tenho falado, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, que é o tema da palavra que Deus inclinou ao meu coração. E eu acredito que vocês vão se identificar também. Lá em Lucas 23, versículo 34. É um texto que fala sobre o contexto, né, da crucificação de Jesus. E lá no versículo 24, Jesus, né, ele olha para a multidão e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então essa frase, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, foi dito num contexto, né, de Jesus ali crucificado naquela cruz, nu, né, sendo humilhado, sendo envergonhado. E vamos retomar um pouco, né, bem resumidamente, na história de Cristo. Cristo, né, Jesus, habitava lá na glória, diante do Pai, né, com toda a glória, com toda a honra, distante desse mundo tenebroso que nós vivemos. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, como todos conhecem. Então foi um plano de salvação. Jesus tinha autoridade nos céus e ele veio à terra para ter autoridade na terra também. E foi um plano de salvação. Foi por amor, né? Tem tantas canções que nós falamos sobre isso. Jesus veio por amor. E ele era, né, estava nos céus com glória, com honra, mas ele não veio em forma de honra, né? Jesus ele veio à terra. Para começar, ele já foi perseguido antes de nascer, né? E quando foi bebezinho, vocês podem lembrar que houve um decreto para matar todos os bebês meninos. E aí José e Maria teve que fugir. E o nascimento de Jesus foi um nascimento de desonra. Todos sabem, todos veem, né, nos natais, na manjedoura, né, praticamente num curral. Não era o rei. Jesus não veio com honra humana, mas veio com honra espiritual. Porque ele veio com um plano espiritual. E todos nós sabemos de todo o processo que Jesus passou, né? Todo o processo que Jesus passou de desonra, em alguns momentos humanos, mas ao mesmo tempo com a sua sabedoria, quando ele tinha 12 anos, como foi apresentado, até chegar à morte de cruz, a traição, a entrega, e ali Cristo ou Barrabás, né? E o povo corrupto, o sistema corrupto, porque Jesus ele confrontava o sistema corrupto, inclusive de dentro dos religiosos, resolveu crucificar Cristo. E Cristo foi para a cruz. E a cruz foi a injustiça humana na vida de Jesus. E mesmo assim, diante de tudo ali, as pessoas zombando, as pessoas debochando, onde está o teu Deus? E muitos que andaram com Jesus ali fingindo que não o conhecia para não sofrer represália. Isso é muito comum, né, acontecer no ser humano, né? Nós somos corruptos também, podemos estar sujeitos a isso na hora da pressão, mas a palavra fala que nós não devemos negar a Cristo. Enfim, e Jesus ali, diante de toda aquela situação, ele ainda falou: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então Jesus não somente havia perdoado, como ele pediu para Deus perdoar. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mas é certo que Jesus, ali aguentando calado,
em todas as situações, em toda circunstância, quando ele estava ali a ser julgado entre Cristo e Barrabás, e ele foi escolhido para ir para a cruz. É possível que ele deve ter questionado, talvez não, né? Porque ele tinha convicção do seu chamado, mas talvez nós poderíamos questionar: por que eu fui escolhido para ir para a cruz? Por que eu fui escolhido para ser injustiçado? Ou aqueles que andavam com Jesus devem ter questionado: mas é muito injusto, né? É indigno uma situação dessa. E o nosso mestre, Deus, né, que trouxe toda essa palavra, essa promessa, e ali diante daquele cenário, é natural que no nosso coração, se nós estivéssemos no lugar de Jesus, o que eu fiz para essas pessoas? O que eu fiz para essas pessoas? Jesus veio para fazer o bem, para fazer o amor, ajudou, veio lá da glória. E o que eu fiz para essas pessoas? E nós vemos muitas situações de grandes homens e mulheres de Deus que passaram pelo processo da cruz. Passaram por covas de leões, fornalha de fogo, por grilhões, por cadeias, por prisões, foram crucificados, foram queimados, e injustamente, por amor ao Evangelho. E o que eu fiz para essas pessoas, sendo que eu estou pregando o Evangelho de amor? Deu o exemplo da crucificação de Jesus, exemplo de vários personagens na Bíblia, e eu queria falar para você. Você já passou por alguma situação, ou tem passado por uma situação de cruz, de injustiça, em que você pode ter perguntado: o que eu fiz para essas pessoas? O que eu fiz para essas pessoas, sendo que eu só procuro fazer o bem, né? Eu ajudei. E às vezes a gente fala, dá exemplo de pessoas lá fora que não conhecem a Cristo Jesus, mas no nosso meio, igreja, quando eu falo igreja, eu não falo apenas nós aqui, mas pessoas que a gente convive, a gente está sujeito também a sofrer decepções. Porque vamos ser sinceros, nós não estamos ainda no céu, sim? Não estamos ainda no céu, então todos estão sujeitos a errar com o outro, a ser injusto, motivado por suas raízes de feridas e tudo mais. Mas responda para você mesmo: você já passou por alguma situação, ou está passando, em que você questionou: o que eu fiz para essas pessoas? Né? E talvez essas histórias ainda estão dentro de você, ou você está passando por alguma situação e ficou mal elaborada, está ali dentro. E o inimigo das nossas almas, ele quer nos neutralizar. E quando ele não consegue jamais nos atingir, quando nós estamos vivendo e andando em santidade, ele utiliza pessoas. Mas a palavra de Deus fala, eu gosto sempre de repetir isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente permitir ser tratado por Deus nessas situações, porque para quem quer viver o verdadeiro evangelho, não tem evangelho sem cruz, não tem evangelho sem rejeição, e é na rejeição que Deus trata o nosso coração. Em 1 Pedro 2, fala muito sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, nós vamos ler alguns versículos até o 25, que foi a conduta de Cristo aqui na terra, diante de todas as circunstâncias, não foi somente lá na cruz. Vamos lá, 1 Pedro 2, versículo 20 até o 24. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo bem, sois afligidos e os sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Repetindo o versículo 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava,
e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus, ele, de todas as situações e circunstâncias, ele não carregava dentro de si pessoas ou situações e circunstâncias, ele entregava. E veja bem, se Jesus passou por tudo que passou, e morte de cruz, sendo que ele habitou nos céus, ele era o Filho de Deus, e ele tinha uma herança, quando ele veio para cá, né? E ele voltou, e ele não só retornou a sua herança, como retornou acima de todo principado e potestade. E nós que não habitávamos nos céus, né? Nós nascemos, o nosso galardão vai ser construído aqui durante a terra, durante essa estada nossa aqui. Tudo está sendo colocado diante de Deus, e a gente vai ler daqui a pouco um versículo que fala sobre isso. Se Jesus estava sujeito a tudo isso, o que dirá nós? Mas este é o modelo do Evangelho, e é o modelo de exemplo para nós, nas circunstâncias e nas situações de injustiça que nós passamos, porque nós vivemos no mundo espiritual e não somente no mundo natural. E toda aquela situação de cruz, o reino espiritual estava ali, disputando vida, disputando alma, esperando um deslize de Jesus para ganhar aquela guerra. E assim é a nossa vida, não só em âmbito nacional, estadual, municipal, né, como pessoal. O inimigo quer nos neutralizar através das situações, mas Deus faz com que todas as coisas cooperam para aqueles que o amam. Eu vou falar de três situações aqui. Uma delas é uma teoria que se chama efeito carambola. Eu vou explicar para vocês o que é, de uma forma resumida. É um nome da psicologia, um termo que diz o seguinte: imagina um jogo de sinuca, né? Não sei se é essa palavra encaçapar, acho que é essa palavra, encaçapar. Você quer encaçapar aquela bola lá onde tem que cair, né? Se você lançar aquela bola direto, você não vai conseguir. Às vezes você tem que bater em uma, que vai bater em mais duas para acertar lá, não é assim? Ou seja, você tem que bater naquela ali que talvez não tem nada a ver para acertar naquela lá. O que isso significa para nós? Às vezes você está passando por uma situação e você foca só naquela situação, você, eu, nós, e aquela situação é para tratar aquela outra situação, outra história. Aquela situação dentro de nós vai mexer com a situação 1, 2 e até atingir a 3. Tem coisas que acontecem conosco que a gente pensa, se a gente olhar só com os olhos naturais e carnais, a gente só vai enxergar aquilo natural e tentar lutar com as nossas próprias forças contra aquilo. Né? Se fosse Daniel lutar contra os leões, e o problema, cada vez que a gente luta, mais ele se fortalece e acaba querendo nos engolir, porque as coisas não acontecem só aqui no exterior, é no interior e é no espiritual. E quando a gente entra, como a palavra de Deus fala, no nosso quarto para orar, para chorar, para se colocar diante de Deus, a gente consegue entender que o fato é 10%, mas existe 90% de situações do porquê que eu estou passando por aquela situação. E muitas vezes Deus revela coisa dentro da gente que precisa ser resolvido. Porque aquilo que nos incomoda, que mexe conosco, não é só a situação ali. Tem coisas assim que mexem, que acessam em nós, que estão dentro, que Deus quer trazer cura, restauração e levar para a cruz. Porque aquilo que nos incomoda, aquilo que não nos incomoda, a gente já está curado e restaurado. Eu vou falar... Tem um livro que fala por que as zebras não têm úlcera. Eu ainda não li esse livro, pretendo ler, porque sempre me falaram sobre ele. Aí conta uma cena que o leão está correndo atrás da zebra e tenta matar a zebra, né, tal, e a zebra corre. Aí chega lá na frente, ela só olha para ver se tem algum momento de risco e continua pastando. Não dá bola. Não fica tanto estressada. Né? E às vezes os animais são assim, eles têm os estresses da fuga do momento. E nós somos muito profundos, né? Às vezes acontece alguma coisa, a gente fica lá remoendo, passando, já passou tempos e tempos. Cada um tem sua personalidade, mas tem uns que são mais, outros menos. Mas a gente é muito profundo nas situações e na circunstância. Uma vez eu estava vendo uma ministração e uma pessoa contou esse exemplo que eu vou falar para vocês. Era um exemplo de uma senhora
que na frente da casa dela, ela tinha vários vasos, era um jardim muito bonito que ela fazia, tinha até um orquidário, e de repente veio uma caminhonete e bateu na frente da casa dela e quebrou tudo que ela tinha feito durante anos, inclusive machucou-a, e ela teve que ir para o hospital para tratar da perna dela, que houve até ela até quebrou parte da perna e tudo mais. E fugiu, não prestou socorro. Aí os vizinhos viram, socorreram aquela senhora e foi embora. E durante muito tempo aquela mulher ficou ali. E é natural, talvez a gente também sentiria revoltada, injustiçada e desejando na sua alma que aquela pessoa voltasse para consertar o que fez e para pedir perdão para ela. Mas aquela pessoa não voltou. E aquela pessoa não voltaria. E às vezes acontece nas nossas situações, pessoas que vêm com a caminhonete desgovernada, talvez embriagado, e quebra tudo que a gente fez, ou sonhou, ou durou muito tempo. E aí, naquela situação de dor, de perdas, de injustiça, a pessoa vai embora, passa por nossa vida, às vezes até usufrui de algo nosso, e a gente fica, eu confesso que já teve muitas situações que eu fiquei desejando que aquela pessoa voltasse para consertar o que fez, para me pedir perdão, mas essas pessoas não voltaram, porque essas histórias a gente resolve dentro da gente e ali aos pés da cruz, que são processos de cruz que nós passamos, e a gente nunca deixar de andar só, ter alguém de sabedoria que possa nos corrigir, para a gente verbalizar e colocar para fora. Na palavra de Deus em Romanos 14, versículo 12, fala o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Novamente, Romanos 14, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Nós não vamos dar conta para Deus do que fizeram conosco. A gente não vai chegar diante de Deus: Deus, eu sou assim, ou eu agi assim por causa de fulano, ciclano, beltrano. Deus não. A gente vai prestar conta para Deus de nós. Nós não somos responsáveis pela história do outro e nem pelo que o outro faz conosco, mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos da história do outro que o outro fez conosco. Vocês entenderam? Nós não somos responsáveis pelo outro, pelo comportamento do outro, pela atitude, mas somos responsáveis pelo que o outro fez conosco, porque é a nossa história, é a minha história, é a sua história, e nós temos bálsamo de Gileade, nós temos a cura de Deus. E o processo do perdão que Jesus falou ali, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, não é um processo, é um processo de dor, né? É um processo de passar por cima do orgulho, porque perdão vem de perdas, abrir mão da razão que eu tenho, já começa por aí, e a humildade de abrir mão diante de Deus. Mateus 5,44 está escrito: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha que tremendo, que profundo, e isto é um mandamento de Deus associado àquele outro texto que nós lemos em 1 Pedro. E Romanos 12, 20 a 21 fala o seguinte: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha que tremendo. Agora eu te pergunto, é fácil na nossa carne? É muito forte isso aqui, ó. Não te deixes vencer do mal, o mal te vencer, mas vence o mal com o bem. Fazer o bem, como Cristo fez. Porque se nós somos de Cristo, nós temos que procurar fazer, né? Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
Quando eu falei que nós somos responsáveis, não somos responsáveis pelo outro, pela atitude do outro, mas somos responsáveis pela nossa própria história, é aquela fala, né, da gente escolher entre vítima e vencedor. A vítima sempre vai ficar remoendo e falando das suas histórias, culpando o outro, mas o vencedor, ele vai elaborar: eu sou responsável pela história do que fizeram comigo, e eu vou prestar conta a Deus da minha vida. Então eu quero, como Cristo, perdoa-as porque não sabem o que fazem. Então a cruz, essa é uma injustiça, mas faz parte do reino de Deus. É o perder para ganhar. E o perdão, né, conforme eu já falei, é perdas, liberar, é um princípio espiritual e uma condição também. A gente pode ler em vários textos quando fala do perdão, inclusive do próprio Pai Nosso, né? Perdoai as nossas, assim como eu tenho perdoado, é uma condição para eu ser perdoado, até mesmo para minhas orações serem ouvidas por Deus. Todos nós, eu tenho que liberar o perdão, eu tenho que perdoar. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E o perdão, gente, é como se fosse um processo de luto. Quando a gente fala de luto, não é só uma perda de alguém querido, mas é quando eu mexo em histórias ali dentro da gente, eu permito que Deus mexa, ou alguém que possa ser um instrumento de cura na minha vida. Muitas vezes a gente nega, a gente põe uma pedra no assunto, e aquilo fica ali reprimido, está esquecido, mas está dentro da gente. Aí se a gente passa uma situação meio similar àquela situação que está reprimida dentro da gente, a gente sente a dor do fato presente e soma com coisas que vêm à tona, que está dentro de nós. Por isso que Deus permite nós passarmos por várias situações, é para vir à tona e nos tratar e nos restaurar. Então a gente nega, depois quando a gente fica com raiva, ou a gente fica tentando negociar sentimento dentro da gente, até a gente ir lá no mais fundo, até mesmo no sentimento de depressão, de tristeza, porque dói e vem à tona, até você chegar na parte que a gente chama de aceitação, que é quando você consegue falar e trazer uma lição de vida, e você entender porque você passou por isso. Eu vou citar 2 histórias aqui que todos vocês praticamente conhecem: Ana, Penina e Eucana, né? A Ana, ela não podia ter filhos, e a Penina tinha. Só que o cara lá, né, ele amava mais a Ana, né? Então ela tinha todo o poder ali de influência sobre a outra. E a outra ainda zombava dela, debochava dela, e ela tinha uma mágoa muito grande, uma amargura muito grande no coração dela. Só que o que ela fez? Ela foi para a cruz, ela estava assim como se fosse embriagada de dor e de orando diante de Deus, liberando perdão, né? E o Espírito Santo veio até ela ali, e ela liberou, porque a mágoa mata sonhos, mas o perdão, o liberar, ressuscita sonhos. E ela não vingou da outra. E aí todo mundo sabe que nasceu Samuel, que foi praticamente o maior profeta, né, da Bíblia. Tem tantas histórias lindas através deles. Não estou querendo subestimar, não, mas cadê os filhos da outra mulher? Agora, uma outra história era Sara e Agar, né? Sara, todos mundo conhecem também, era estéril, aí tinha uma promessa. Resumindo a história, ela entregou a escrava dela, a serva dela, para o marido ter um filho. Nasceu Isaac, e quando Isaac tinha 13 anos, nasceu Ismael, e quando Isaac nasceu, né, que era filho de Sara, Ismael já tinha 13 anos, e ela ficou muito insegura, né, Sara, insegura, né, com mágoas, e ela expulsou Agar, e mandou para o deserto, para afastar dali, até manipulou a Abraão. E todo mundo sabe que hoje são 2 povos, Israel que briga, né, entre si. Nós temos visto essas guerras, que foi fruto de uma mágoa, fruto de algo, de inseguranças, porque a raiz da insegurança, a raiz da mágoa, causa tudo isso, fere ao outro, tá? A gente vai ler uma frase que fala muito sobre isso. Então nós vimos 2 histórias, uma história de cura e outra história de não cura, que trouxe até hoje guerra
entre povos. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele poderia ir muito atrás daqueles que crucificaram ele, para esfregar na cara: olha aqui, ó, minhas mãos, ressuscitei, estou vivo. Talvez até a história hoje repercutiria de outra forma, mas não. Jesus não foi atrás daqueles que o feriram, que o crucificaram. Jesus foi atrás dos seus. Ele foi atrás dos seus discípulos, aqueles que amavam ele enquanto ele estava andando com ele. Eu vou contar uma história. Eu posso falar porque eu nasci no lar evangélico, vocês não vão conseguir identificar, então eu convivi com muita gente. Eu vou falar líder religioso e líder acadêmico, tá? E eu vou falar como testemunho. Não tenta adivinhar quem que é, porque a pessoa não é aqui da igreja. Nessa caminhada aí, eu passei uma injustiça muito grande com uma pessoa, né? É um líder religioso, mas não estou falando se é pastor, se é líder de algum ministério. E foi muito dolorido para mim. Isso faz uns 15 ou mais anos atrás, 15, 20 anos atrás. Eu praticamente fui derrubado em cima do altar e feriu muito a minha alma naquela época. E paralelamente, não sei se foi na mesma época, eu sofri uma violência, uma injustiça muito grande com uma pessoa acadêmica, na parte acadêmica e na parte de trabalho. E ambas as histórias foi uma injustiça muito grande que mexeu muito comigo, né? E eu até pensei em desistir, tanto de uma área quanto da outra. Aí, resumindo toda a história, eu diante de Deus, convivendo com pessoas que foram bênçãos na minha vida, eu me lembro que eu estava num evento que era da minha área de criança e adolescente, e estava todas as autoridades da cidade. Foi até aqui na Câmara Municipal, isso faz o quê? Eu falei uns 15 anos atrás e tal. E estava o juiz, promotor, estava prefeito, estava precedendo um evento que ia ter depois, que era o tal do toque de recolher, não sei se vocês se lembram. Aí a população começou a questionar as autoridades ali, e eu era do CONDECA, presidente do CMDCA, o juiz pegou e falou assim, a gente que trabalhava muito próximo, falou assim: ó, não tem uma pessoa melhor do que o Elias para responder essas coisas, né, que é da área, era da minha área, que eu sempre trabalhei nessa. E eu senti assim, que foi Deus me honrando, sabe? E eu já, de uma certa forma, eu estava meio curado dessa parte, né, parcialmente curado. E quando eu sentei ali, eu vi as duas pessoas, né? E eu meio que neutralizei, assim, eu fiquei meio que em posição de feto. Entre 200 pessoas, me incomodou aquelas duas pessoas. E uma delas levantou e foi embora. E a outra ficou meio assim, como posso dizer, constrangido ao me vir ali. E infelizmente o que foi embora era o líder religioso. Que às vezes a gente se decepciona muito grande quando é alguém do meio cristão que acontece. E isso acontece. Só que o tempo passou, gente. E eu eu agradeço pelo que eu passei, porque trouxe crescimento na minha vida. E eu optei pelo caminho do perdão e da dor. E talvez é possível que essas pessoas também foi necessário algum processo na vida deles. Hoje eles não estão mais à frente, nem de ministério, nem na parte acadêmica. Mas hoje, pela graça de Deus, eu posso sentar à mesa e conversar com eles numa boa. Talvez eles até esqueceram o que fizeram comigo, mas eu perdoei. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito bom, quando você consegue estar livre de histórias e de pessoas. E hoje eu tenho a graça de viver a gente tem liberdade de escolher a distância das pessoas, vamos ser sinceros, né? Eu tenho o direito, você também, de escolher quem tem intimidade com você. Ainda mais quando a gente trabalha, eu trabalho com um aluno, com várias pessoas, tal, a gente pode colocar limites, tá? Inclusive até mesmo dentro da igreja e tudo mais. É certo que tudo que a gente está falando é diferente, é outra pregação quando se diz respeito à família, relação de casamento, pais e filhos. Eu estou falando como um todo. Mas essa história do líder religioso e do líder acadêmico é algo que eu quero deixar como exemplo, que eu acredito que muitos de vocês já passaram também. A cruz é um processo de sabedoria, de trazer sabedoria. Sabedoria é experiência, é crescimento, né? Provação. E todos buscam honra e reconhecimento, né? Às vezes de uma forma meio neurótica, que não é saudável, para suprir algum vazio. Inclusive tem até chama a pirâmide, as necessidades
Abraham Maslow, ele fala o seguinte, que a primeira necessidade é a física, depois a segurança, depois a estima, que é a família, a nossa necessidade física de comer, a segurança de ter um teto, ter uma casa, ter um trabalho, depois tem a estima, que é a intimidade de amigos e família, e depois tem a questão social, de você ter um respeito na sociedade, ou no meio que você vive, de alguma coisa que você pode produzir, que você faz, e faz bem, seja profissionalmente, ministerialmente, isso é saudável. Só que a honra, ela vem com a sabedoria, e a sabedoria, ela é representada pelo ouro, e o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e temor significa um profundo respeito e obediência. Cargos, posições, não é sinônimo de honra, porque tem muitas pessoas que ocupam posições e cargos, mas não têm honra, né? Por quê? Porque a autoridade é fazer crescer, proporcionar crescimento a quem você está ali com uma responsabilidade de autoridade. E a autoridade é provisão, proteção, correção. E tem muitas pessoas que estão em cargos, estão em autoridades, mas não vão para a cruz como Cristo, traz o poder para benefício próprio. Então não tem honra. E muitas vezes aquelas pessoas que não têm humanamente, têm honra porque têm sabedoria, têm respeito, porque são aquelas pessoas que buscam o processo de cura, o processo de estar próximo a Deus e próximo de si mesmo. Intimidade com Deus, né? E quando nós passamos por esse processo de cruz, nós nos deparamos não somente com os gigantes externos aqui do que a gente está passando, mas com os gigantes internos de dentro da nossa alma também. E esse processo de honra, de reconhecimento, está muito associado à nossa própria história. Como foi a nossa história? Como foi a nossa aceitação desde do ventre, da infância, as correções, a maturidade ou a imaturidade, porque a maior dor ou o pior sentimento que o ser humano, tanto homem como mulher, tem dificuldade de enfrentar é a própria rejeição. Porque a rejeição aflora em nós muitas situações e circunstâncias que estão ali adormecida. Agora, quando a pessoa está segura em Deus, ela pode ser rejeitada, ou quando a pessoa é amada, que aquilo não vai atingi-la. Por isso que nós passamos a rejeição. Eu falei que não existe evangelho sem cruz e não existe evangelho sem rejeição. E sabemos que o mundo espiritual usa pessoas para nos atacar e nos atingir, mas Deus quer trazer a cura e a restauração. Tem uma frase que fala o seguinte: se você não se curar do que te feriu, vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Se você não se curar do que se feriu, vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Ou seja, eu sempre vou, às vezes, reproduzir nas pessoas aquilo que fizeram comigo, e pessoas que não têm nada a ver. Então, às vezes, Jesus pode ter questionado, ou se nós estivéssemos no lugar de Jesus, o que eu fiz para essas pessoas? Ou nas suas histórias, na minha história, a gente pode falar, o que eu fiz para essas pessoas? Lá estava falando, né? Se você pecou e foi açoitado, agora se você amou e você foi açoitado, isso é agradável a Deus. Às vezes a gente pergunta, o que eu fiz para essas pessoas? Na verdade, eu não fiz nada, mas aquelas pessoas são pessoas feridas de alma, e elas sangram em cima daqueles que não cortaram. Sabe a lupa? Não sei se são todas, mas eu já vi lupa, que de um lado ela aumenta que está, né? E do outro lado, que você olha, ela diminui. Esse é o processo nosso de olhar para dentro de si. Tem pessoas que aumentam o que vê dentro de si, tem outras que diminuem. E quando nós estamos com as raízes, principalmente com a raiz de rejeição, há aqueles que aumentam e fica naquela situação de autocomiseração, de sentimento de rejeição e cobrando aceitação e sentido de valor para todo mundo. E aqueles que diminuem e não aceitam a dor, mas reproduz a própria dor no outro, através da inveja. E a inveja, ela é algo que a gente pode chamar de algo canibalístico, de canibal mesmo. Os animais, quando tem as espécies canibais, eles comem o outro da mesma espécie quando estão com fome.
Mas o ser humano da cultura canibalística quer o quê? Introjetar, trazer a característica do outro para si, para ser igual ao outro. Então ele acaba matando o outro. Então, o sujeito invejoso, e lembra que Lúcifer teve inveja lá nos céus, é uma raiz de amargura, fruto de feridas, que quer o quê? Neutralizar o outro, desconstruir o outro, porque ele tem uma raiz de rejeição, uma raiz. Então, toda vez que você é verdadeiro, porque o cristão é verdadeiro, procura ver o amor, procura ser uma pessoa clara e sincera, isso incomoda as pessoas que se deixam levar pelas trevas, e o sujeito invejoso, que é todo aquele que está num processo corrompido, conforme a gente falou, que Jesus incomodou. Então, por isso que a palavra fala que nós somos luz da terra e sal, né? E sal também, isso incomoda, porque destaca. Não tem aquele que fala que o prego que não está afincado é o primeiro a ser martelado? É isso que acontece. E muitas vezes, gente, nós poderemos ter passado por alguma situação e a gente acaba enterrando os nossos dons, os nossos chamados, porque nós temos medo dos controladores sociais, que são sujeitos invejosos, que querem matar e destruir sonhos e talentos. E já encerrando aqui, eu quero falar uma história de uma parábola, tá? Uma fábula, na verdade, quando são personagens de animais ou plantas, que traz uma lição de vida. Rapidamente, tinha uma palmeira, né? Essa palmeira era frondosa, ela estava, não sei se vocês conhecem essa história, ela estava numa paisagem, todo mundo que passava naquela avenida olhava a beleza daquela palmeira, que ela levou décadas para chegar aonde ela chegou, na altura. Aí, um dia, nasceu uma trepadeira que rasteja pelo chão, né? Que vive rastejando ou vive nas sombras, ocupando, cravando suas raízes em plantas de sombra. E ela começou a escalar o tronco daquela palmeira. E ela levou praticamente 45 dias para chegar no topo, e com seus ramos, né, ela meio que ofuscou o tronco e parte das folhas da palmeira. E todo mundo que passava achava estranho, no começo ficou até algo interessante, mas cadê a palmeira? Está toda aquela trepadeira lá, tal. Aí um dia a trepadeira falou para a palmeira: você levou décadas para chegar até aqui, mas eu em 1 mês e meio já estou aqui, e você está aí. Começou a desprezar a palmeira. Aí a palmeira, não com muito desdém, só falou o seguinte: eu estou aqui há décadas, realmente eu levei para estar aqui, conforme você falou, mas como você, muitas utilizaram do meu tronco para chegar, só que em questão de semanas elas secam e caem. E realmente foi o que aconteceu. Não passou 1 mês, ela não suportou o sol e caiu. Então, gente, acontece muito isso na nossa vida. Às vezes aquilo que é para ser seu, ou aquilo que é para ser o lugar ou posição, a gente pode perder, a gente pode acontecer coisas injustas, até mesmo situações de palmeira e trepadeira, de insegurança, de injustiça. Mas tem coisas que a gente perde, primeiramente, que é livramento, e segundo, que é para tratamento, para restauração e para crescimento. Outra frase diz o seguinte: odiar alguém é como queimar a própria casa para matar um rato. Odiar alguém é como queimar a própria casa para matar o rato. Como que a gente mata um rato numa casa? Põe uma ratoeira ali, põe um veneno num canto, né? É simples, e no outro dia você pega o rato e joga fora. Agora, o processo de perdão é um processo simples, mas não é um processo fácil. Mas quando eu tenho ódio ou mágoa, ou alguma coisa nesse sentido, a gente acaba queimando a própria casa para matar o rato, ou para livrar daquele problema. E isso, a gente faz mal para nós mesmos. E a gente tem bloqueios espirituais diante de Deus. Então, a cruz trouxe esse crescimento, sabedoria, honra. É a diferença entre maturidade e infantilidade, sabedoria e tolice.
Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque em pé. Em nome de Jesus, falei várias questões aqui que Deus colocou no meu coração, contei algumas histórias da minha vida. Feche os seus olhos. E que essas palavras não venham ser apenas teoria para a nossa vida. É palavra de Deus, é chamado. Você pode imaginar Jesus lá naquela cruz, Ele que veio por amor, Ele que se entregou por amor às nossas vidas. E nós lemos lá em 1 Pedro a conduta que Jesus tinha em cada história, em cada momento que Ele passava. E Jesus ainda falou: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nós prestaremos contas de nossa vida para Deus, mas não prestaremos conta da vida do outro. Mas nós somos responsáveis pela história, pelo que o outro faz conosco. Não somos responsáveis, mas nós somos responsáveis pelo que nós iremos fazer com essa história. Porque Deus tem o poder de trazer cura e de fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E a palavra de Deus fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que dar pão e água quando nossos inimigos estão com sede ou fome. E isso são princípios espirituais que nós não podemos quebrar, até mesmo para que nós não possamos ter bloqueios diante de Deus, que Ele possa ouvir nossas orações, que Ele possa alcançar os nossos corações. Em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, sobre cada coração aqui, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que o Senhor vá lá, Pai, naquilo que está oculto, naquilo que está escondido, e que o Senhor venha à tona, Senhor, venha visitar-nos em nossos sonhos, venha nos acordar de madrugada, que nós possamos, Pai, liberar pessoas, assim como Jesus lá na cruz liberou todas aquelas pessoas. Humanamente falando, Jesus poderia estar carregando dentro do coração dele cada um que o traiu, cada um que deu a martelada naqueles pregos, cada um que cuspiu, que xingou, que zombou dele naquelas ruas. Mas não, Jesus perdoou, Jesus liberou. E Jesus não somente isso, ainda falou para Deus: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mas aí você pode falar: mas é Jesus, o Filho de Deus. Só que a palavra fala que nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Deus. E Jesus colocou o exemplo de vida aqui na terra e deu esse texto para que nós possamos seguir, que nós possamos falar e viver o processo de cura, de perdão sobre cada história da nossa vida e poder falar: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Foram pessoas feridas, pessoas que sangraram em cima de mim porque um dia alguém sangrou, mas por mais que não fui eu que o cortei, eu quero liberar o perdão e dizer que essa injustiça, essa dor venha trazer crescimento e sabedoria para a sua vida, para que você possa seguir o teu caminho, exercer o teu chamado, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos colocar a nossa vida. A conversão não é só aquele dia que você foi à frente e se converteu a Deus. Sim, foi um marco, um processo de cura e de crescimento na nossa vida, mas é de glória em glória e a cada dia. E que a cada dia nós possamos fazer essa oração: Deus, em que área o Senhor precisa me curar? Em que área o Senhor precisa me restaurar? É aquela história que eu guardo mágoa? Nem que eu tenha que reviver a dor, porque ela está ali, reprimida. Eu quero te entregar do teu trono, para a honra e glória do nome de Jesus. Que o Senhor venha converter, que eu venha me converter das áreas que eu escondo de Ti e liberar perdão, liberar vidas. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fizeram comigo. Em nome de Jesus, amém. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar.